E aí, já pensou se a gente pudesse dar uma espiadinha no nosso futuro, pelo menos no que diz respeito à saúde? Pois é, sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar numa ferramenta que está revolucionando a medicina genética, tudo isso com base numa análise incrível da Nature Reviews Genetics. Tudo começa com uma pergunta bem direta. Será que os métodos que a gente usa hoje para tentar prever doenças comuns, como as do coração ou o câncer, são realmente bons o bastante? A resposta, como a gente vai ver, é que ainda falta bastante para chegar lá. E para a gente entender essa história direitinho, nosso roteiro vai ser este aqui. Vamos começar entendendo o problema, depois conhecer essa nova solução genética, o potencial dela, os desafios que existem e, claro, o que o futuro parece reservar. Ok, vamos lá. Primeiro ponto. Por muito tempo, a medicina usou pistas como idade, se a pessoa fuma, histórico da família, tudo para tentar adivinhar quem teria mais chance de ter um problema de saúde. Só que todo mundo conhece uma história de alguém que não tinha nada disso e mesmo assim ficou doente, né? É aí que essa abordagem tradicional mostra que não conta a história toda. O X da questão é esse. A precisão desses métodos é, na melhor das hipóteses, modesta. Muita gente que é considerada de baixo risco acaba, infelizmente, desenvolvendo a doença. É como tentar navegar com um mapa que tem um monte de buraco. E é justamente para preencher esses buracos que a genética está entrando em campo com uma bússola nova e muito mais potente. E que bússola é essa? Bom, vamos conhecer agora uma ferramenta genética que vai muito além de procurar um único gene problemático. Ela dá uma visão, olha, muito mais ampla do risco que a gente herda. O nome dela é Score de Risco Poligênico, ou PRS, na sigla em inglês. Pensa nesse score como um grande resumo da nossa predisposição genética para alguma doença. A grande sacada aqui é que, em vez de focar num único defeito no DNA, o PRS olha o efeito somado de milhares, às vezes até milhões, de pequenas variações genéticas. Imagina um júri gigante. Cada uma dessas variações no nosso DNA é como um jurado, dando um voto bem pequeno. Sozinho, o voto de um jurado não muda nada. Mas quando a gente soma o veredito de milhares deles, aí sim a gente tem uma imagem muito mais clara do risco. O processo é basicamente este. Os cientistas identificam as variantes, dão um peso para cada uma e, no final, somam tudo para chegar nesse score. Tá, a ideia é brilhante, a gente entendeu, mas na prática, no dia a dia, dentro do consultório, o que isso realmente pode mudar? O potencial, pessoal, é de verdade transformador. As aplicações são imensas. A gente está falando de, por exemplo, prever com muito mais certeza o risco de alguém ter um infarto, ou ajudar o médico a decidir qual paciente vai se beneficiar mais de um remédio, ou ainda, direcionar exames preventivos como uma mamografia para quem realmente precisa começar mais cedo. E isso sem nem falar em como pode acelerar a pesquisa de novos tratamentos. E agora, olha só que interessante. Para algumas pessoas, a soma de todas essas pequenas variações genéticas pode significar um risco tão alto quanto de ter uma daquelas mutações genéticas raras, que a gente já conhece bem e sabe que são perigosas. Isso, de verdade, muda o jogo de como a gente enxerga o risco genético. Mas, como toda grande promessa da ciência, o caminho do laboratório até a nossa vida real nunca é uma linha reta. Existem barreiras bem grandes que precisam ser derrubadas antes do PRS virar algo comum nos consultórios. E aqui a gente chega no que talvez seja o maior calcanhar de Aquiles dessa tecnologia. Um problema tanto científico quanto ético. Esses scores não funcionam igual para todo mundo. Como a imensa maioria dos estudos genéticos foi feita com dados de pessoas de ascendência europeia, a precisão desses testes cai drasticamente para pessoas de outras origens, como a africana. Isso não é só um detalhe técnico, é uma receita para criar ainda mais desigualdade na saúde. E os números não mentem. O artigo que baseia a nossa análise de hoje cita um estudo sobre doença cardíaca, que mostrou uma diferença gritante no poder de previsão do PRS entre pessoas de ascendência europeia e africana. É fundamental entender, o problema aqui não é só calibrar melhor o teste. É uma questão de justiça, de equidade no acesso à saúde de qualidade. E o desafio da equidade não é o único. Tem também os obstáculos práticos. A precisão do teste para uma única pessoa ainda pode melhorar. E mais, como é que se explica um resultado que é uma probabilidade tanto para o médico quanto para o paciente? E talvez o mais importante, beleza, recebi o resultado. E agora? O que eu faço com essa informação? Ainda faltam regras claras para transformar o resultado em uma ação concreta. Diante de tantos desafios, qual é a saída? Como é que a comunidade científica está pensando em superar esses obstáculos para a gente poder usar essa tecnologia de um jeito responsável e que realmente ajude as pessoas? A visão de futuro é criar um sistema inteligente. Imagina o seguinte fluxo. Os dados genéticos são gerados no laboratório,
processados com toda a segurança e de forma automática combinados com as outras informações do prontuário eletrônico do paciente. O resultado final é uma ferramenta que ajuda o médico a tomar a melhor decisão para a saúde daquela pessoa de um jeito totalmente integrado. E o ponto fundamental aqui é este: a genética não vai substituir tudo o que a gente já faz. A ideia não é jogar fora os fatores de risco que a gente já conhece, como dieta e exercício, mas sim adicionar mais uma peça nesse quebra-cabeça. A genética é uma peça poderosa, sem dúvida, mas é só uma parte da foto completa da nossa saúde. Então, para a gente amarrar tudo, vamos aos pontos principais. Os scores de risco poligênico são uma nova forma incrível de estimar nosso risco genético para doenças. Eles têm um potencial gigantesco para tornar a prevenção muito mais pessoal e eficiente. Mas, para isso virar realidade, existem barreiras enormes a serem superadas, principalmente a da desigualdade entre populações. O futuro, portanto, não está em olhar só para os genes, mas em juntar essa informação de forma inteligente com todo o resto. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para refletir. Será que nosso DNA é uma sentença, um destino já escrito? Ou ele é mais como um guia, um mapa que nos ajuda a fazer escolhas melhores pelo caminho? Para quem curtiu o papo e quer ir mais fundo, o link para o artigo original que a gente usou como base está aqui na descrição. E claro, se essa análise ajudou a clarear as coisas, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar com mais gente. Até a próxima!